Muito boa noite, meu povo que está acompanhando mais um FamaCast. Nós estamos recebendo uma pessoa maravilhosa, que na verdade eu vou conhecê-la hoje um pouco mais a fundo. Por quê? Porque ela é dona de um projeto que se chama Casa das Empreendedoras. Seu nome? Renata Rado. Fiz uma pesquisa rápida, ela não gosta de falar a idade dela. Ela vai me matar se eu atualizar a idade? Não, pode falar. É 4.2 pelas contas? Não, é 4.1. Errei! Ah! 4.1, que eu achei muito interessante. Primeiramente, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito animada para a gente poder fazer esse bate-papo aqui com você. Pois é, eu olhei algumas coisas suas. Você fala muito de você na internet, no seu canal, no YouTube. Uhum. E aí você respondeu algumas perguntas ali, curiosidades do público que te segue. Uhum. E aí você falou, não gosto de falar muito a minha idade, mas hoje eu vou quebrar esse protocolo. Falei, cara, uma mulher linda dessa, fala bem, segura, empoderada. Por que não gostar de falar de idade? Não faz a Glória Maria. Deus a tenha. Que eu adorava, mas muito, ela não falava, né? É muito engraçado você falar sobre isso, porque foi o único vídeo que eu falei sobre a minha idade. Você pegou exatamente o vídeo, porque eu não falo. Mas tá tudo bem. Eu ainda brinquei com a minha mãe esses dias, porque eu falei pra ela, eu falei assim, mãe, então, pulei carnaval também, porque eu adoro carnaval. Uhum. E as pessoas perguntam quantos anos você tem. Aí eu sempre, acho que realmente tem 10 anos que eu tenho 31 anos, né? Porque todo mundo me pergunta, eu falo assim, é 31. Mas a realidade não é essa. E tá tudo bem. E tá tudo, não é? E tá tudo bem, você não é a única, não vai ser a última, tem várias pessoas que são dessa forma. Uhum. E aí é o seguinte, antes da gente falar desse projeto, idealizado por você, e que você vai trazer aqui para a Rede TV, mas isso a gente vai contar depois. Você se formou em educação física, mulher? Eu me formei em educação física. Na realidade, eu fiz curso técnico em edificações. Eu pensei em fazer arquitetura, mas eu tenho um espírito muito livre. Eu gosto de ficar, assim, vamos dizer, em outdoors. E aí eu escolhi educação física porque eu gosto de trabalhar com pessoas. E escolhi educação física, fiz educação física em Salvador. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu morei em Salvador na época da faculdade. E logo depois eu fui para os Estados Unidos e eu fiz mestrado em Sport and Recreation Management. Uau. Então eu trabalhei com esportes 15 anos, mais de 15 anos da minha vida. Então eu trabalhei muito com grupo fitness, eu fui treinadora, né? Eu morei fora do país, e aí eu fui treinadora de alguns programas de fitness. Uau! Então, assim, eu comecei numa área, né? Uma boa parte da minha vida na área do fitness, na indústria do fitness, e eu me reinventei depois da maternidade. Depois que eu tenho 2 filhos. Aí eu vi lá no seu Instagram, deu uma stalkeada. Eles são lindos. Eu falo que são meus 2 leõezinhos. Eu tenho 2 filhos e os meus, depois que o Mateu nasceu, que é o meu mais velho. Tá. Eu falei, eu não quero mais fazer isso, eu não quero. Porque o que acontece? Na indústria do fitness, você trabalha muito quando as pessoas estão de folga, né? Então eu dava treinamento. E esses treinamentos eram fim de semana. Então, o treinamento era fim de semana, dar as aulas eram à noite. E aí, quando eu tive o Mateu, eu falei, putz... Você queria se dedicar ao bebê. Não só me dedicar, mas eu queria ter né? Porque... a maternidade transforma a vida, mexe em tudo. Na rotina inteira, logicamente, dedicar os meus filhos, mas também para me poder também traçar outros objetivos na vida. E eu não queria realmente trabalhar todo fim de semana, trabalhar todo dia de noite, dando aulas. E aí foi quando eu me reinventei. E isso você morava onde? Então, eu morei 5 anos nos Estados Unidos. Onde que eu fiz faculdade, fiz meu mestrado. Tá. E logo depois que eu fiz meu mestrado, eu comecei a dar aula na universidade, porque é muito engraçado, né? Eu tenho um programa hoje que fala de empreendedorismo feminino. Exato. E eu, Renata, não queria ser empreendedora.
Por que eu não queria ser empreendedora? Aí que entra a terapia. Olha, porque minha mãe sempre foi empreendedora, minha mãe sempre teve seu próprio negócio e eu via minha mãe trabalhando de domingo a domingo. E sua mãe fazia o quê? Minha mãe é cabeleireira, era cabeleireira, hoje é aposentada, exatamente. E aí eu via aquilo, eu falava assim, poxa, eu quero ter um trabalho certo, eu quero ser CLT, eu quero ter férias, porque eu via minha mãe a vida inteira sendo empreendedora. E aí, quando eu fui para a faculdade, quando eu fui para fora, e aí eu conquistei dar aula numa universidade americana, eu falei, poxa, eu tô tendo o job da minha vida, né? The dream job. Sim. Exatamente. Tipo, dona do meu próprio nariz. Sim, exatamente, com férias e tudo. E, ok, só que aí eu me apaixonei, e aí eu comecei a namorar com o Manuel, e ele morava na Suíça. Ele era suíço. E a gente ficava, isso há muito tempo atrás, né? 12, 13 anos atrás. E a gente ficava entre a Suíça e os Estados Unidos. E aí chegou uma hora que aí eu falei, poxa, a gente tem que resolver o que a gente vai fazer. E aí eu fui morar na Suíça. Aí eu larguei tudo. Larguei a universidade, larguei a faculdade. E cheguei na Suíça e fui empreender. Coisa que eu sempre fiz, né? Eu sempre fiz desde muito pequena. Então, quando eu parei com fitness, eu morava na Suíça. E aí, na Suíça, eu construí uma carreira sólida dentro da indústria do fitness. Eu fui treinadora, eu tive meu próprio estúdio, eu apresentava. Aula de não, era aula de fitness para instrutores. Então, eu capacitava instrutores. Então, eu capacitei mais de 2.000 instrutores na Suíça. Foi um desafio muito grande para mim, assim, né? Porque culturalmente falando, né? Você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos é uma cultura, você ir para a Europa é uma cultura diferente. Totalmente diferente, além da língua, né? Então eu tive que totalmente me readaptar ao lugar. E agora, você, aproveitando o gancho dessa história de fitness, que se cresceu o mundo, no mundo inteiro. Hoje você encontra várias pessoas que têm alimentação saudável, que faz ginástica, que está em busca de uma vida totalmente diferente. Você não tem vontade de montar alguma coisa nesse segmento também? Ou você já tem, eu não sei? Não, eu não tenho, Andréia. E não é algo que eu gostaria de fazer, não, nesse momento. Porque a Casa das Empreendedoras é um projeto para mim de vida, assim, praticamente, que eu dedico muito. E, além disso, sabe, chegou um momento que eu não queria mais. Porque quando você está no palco e quando você está lá dando aulas, atividades, a sua energia, você está dando muita energia para as pessoas. E chega um momento que você pensa assim, poxa, agora eu quero ser aluna, eu quero aprender, né? Eu quero fazer as aulas. E tá tudo bem, não tá lá na frente, dando a aula, né? Então, eu escolhi, nesse momento, fazer entrar, né, nessa área. Nesse momento, não, porque já tem uns anos que a gente tá... já tem um tempo que a gente tá aí na TV. E de uma outra maneira, né? Que é uma maneira diferente de estar na frente de 500, 600 pessoas. Mas é uma maneira que a gente mostra para o público, para os telespectadores. Então, assim, hoje o meu foco é realmente a Casa das Empreendedoras. Mas aprecio todos os colegas de profissão, acho que uma profissão linda, uma profissão que traz alegria, traz saúde, traz muita coisa bacana. Mulheres que te inspiram. Eu sei que uma delas é sua mãe, você acabou de falar. Com certeza. E aí, eu também vi que a Anitta não te agradava muito. Mas depois você começou a gostar da Anitta. Então, não é que a Anitta não me agrada. Eu acho assim, a Anitta, eu aprecio ela muito como uma marqueteira. Ela é muito, assim, desculpa a expressão foda. Ela pode falar. Super empreendedora, ela vê lá na frente. Porque empreender, ela é né? visionária. Empreender sobre isso, né? Então, ela tem muito essa pegada. Quando eu falo que eu não, né? Às vezes o estilo musical, às vezes as músicas, mas isso não impede dela ser, né? Que eu não gosto. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Então, assim, eu acho ela, né? Ela é uma empreendedora incrível. Incrível, assim, de gente olhar, escutar e aprender. E eu me inspiro muito nela, né? Você já teve a curiosidade de assistir uma palestra dela? Eu nunca assisti uma palestra dela, mas tem uns 3 domingos, eu fui no ensaio da Anitta, no Rio de Janeiro, e eu fui
com o intuito de aprender. Aham. Sabe? De ver o que ela tá fazendo lá de marketing, né? Você chega, já tem várias coisas, tudo relacionado à Anitta. Isso. Falas dela, né? Então você chega lá no evento, existem murais escritos com falas delas, ou seja, que as pessoas se identificam, que as pessoas têm aquilo, né? Ela, além dela inspirar, ela conecta muitas pessoas, né? Sim. Ela conecta, ela traz um público. Então, isso é muito interessante. E o marketing que estava dentro do evento, né? Tinha perfume, o E perfume que ela dela. usa no meio do show. Que é sensacional. Exatamente. É uma marca super marqueteira. Igual a gente pode falar até da Rihanna, né? Na Rihanna no Super Bowl, Sim. transmitido pela Rede TV. Ela parou tudo e foi fazer o marketing dela usando a maquiagem dela, que foi um marketing sensacional. Exatamente. Sensacional. A Anitta, você a admira, mas tem outras mulheres que te inspiram também? Pode ser brasileira, americana? A europeia? Beyoncé, com certeza. A Beyoncé, eu acho ela uma mulher incrível. Não só pela artista, né? Eu já assisti vários documentários dela. E teve momentos que ela teve que, né, tomar a rédea do business dela. Uhum. E isso aí é uma coisa muito importante, assim, pra gente, como empreendedora, né? Porque às vezes a gente deixa na mão do outro, às vezes a gente confia. E eu achei muito interessante ela contar toda essa história da transição dela, falar assim, ok, I'm the boss now, eu que mando aqui, o meu negócio é esse. Então é uma mulher que eu admiro muito, acho ela incrível. Acho incrível também ela poder separar a vida dela pessoal da vida profissional, achar esse balanço aí, de deixar ou não as pessoas entrarem, né? Também na proporção que ela vive, é uma proporção que tem que tomar muito cuidado, Sim, né? Que é uma sim. coisa... Desproporcional. Exatamente. Então, ela é uma mulher que eu admiro muito, muito mesmo. Falando de artistas brasileiras também, Ivete Sangalo, acho ela incrível. Ela é foda. Ela é muito foda, Ivete. Pela alegria que ela traz para as pessoas, por ela também pensar na comunidade, por ela também trazer, né, questões importantes, né, para a sociedade. Então, Agora, a Renata, sim. aproveitando Aham, esse gancho da Beyoncé, que sabe separar. aham. A Renata também sabe separar? Para o público que está nos ouvindo e vendo agora. Quem é a Renata? Não a Renata empreendedora. A Renata tá. mulher. Quem é a Renata? Porque a gente olha o teu Instagram, tem fotos você com seu filho, tem foto com as crianças, tem foto passeando. Quem é a Renata? O que a Renata gosta de fazer? Que eu sei que você adora viajar, eu também. E eu adoro uma praia, eu também. Mas assim, quem é a Renata? Então, Andréia, eu sou uma pessoa, eu falo assim que eu gosto de ser uma pessoa livre. Liberdade, para mim, é uma coisa muito importante. Liberdade em todos os sentidos. Seja ele na maneira de você viver, de você se expressar, né? Você não precisar ficar pensando muito, pisando em ovos antes de falar. Então, assim, para mim, liberdade é uma coisa muito grande e isso eu encontro muito através da viagem. Então, viajar, para mim, é uma forma de me expressar como ser uma pessoa livre, né? Então, isso para mim é muito importante. Mas eu sou uma pessoa, geralmente eu falo, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu gosto de comparar eu com a minha irmã. Minha irmã é uma mulher que ela leva todo mundo na casa dela, que todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu amigo. E eu sou um pouco mais reservada, para mim, né, para poder abrir com as outras pessoas. Mas quando eu gosto da pessoa, eu gosto de conversar, de me abrir, né, de interagir. Gosto muito de carnaval, gosto muito de ir para as festas, assim, me divertir, né? Eu acho que morar fora do Brasil, quando você mora fora do Brasil e tem coisas que você não pode fazer sempre, você volta e aí você aprecia mais, sabe? Você fala, que país que a gente tem, que coisa deliciosa Não que é isso aqui. É verdade, porque às vezes eu lembro uma vez que eu fui no concerto da Rihanna e as pessoas não dançavam, ficava todo mundo assim, olhando. Em compensação, a gente já estava em cima do palco, né? Exatamente, a gente tem essa expressão. Então eu gosto muito de me expressar, porque a dança fez parte da minha vida por muito tempo. Então dançar é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de verdade. Viajar é uma coisa que eu gosto muito.
Eu gosto também de achar o balanço entre ser mãe e ser mulher, né? Porque ser mãe é completamente uma transformação de vida, né? Acho que é algo assim que você pensa assim, meu Deus, o que é isso, né? Porque é muito intenso. E é muito importante a gente achar o nosso balanço de poder ter essas duas atividades que são muito importantes. Você também se cuidar e você também ter o tempo para os seus filhos. Então, assim, eu sou uma mulher livre, que gosta de viajar, que gosta de passear, que gosta de me expressar. É uma mulher perfeccionista? Não, eu não sou. Mas eu sou bem... Eu posso dizer que eu sou bem... eu gosto de alta performance, assim. Eu me puxo muito, sabe? E isso é uma coisa que na terapia eu tô Aprendendo a equilibrar. aprendendo a equilibrar. Calma, Renata, não é assim. Exatamente, respira. Mas sabe de uma coisa, André? Quando eu morava na Suíça, as pessoas lá são muito perfeccionistas. E quando eu morei lá, eu percebi, né, ao longo, né, dessa trajetória que eu estava lá, é que, primeiramente, eu tinha que me enquadrar na cultura, né? Você não vai empreender num lugar e não saber falar a língua, não entender a cultura, não entender as pessoas. Então, isso aí eu já estava ali. E aí, eu comecei muito a me enquadrar naquele tipo de como que as pessoas vivem lá. Então, para mim, para eu poder fazer um evento, tinha que ser o evento. Então, meu evento tinha que ser muito bom. Entende? Ele teria que ser todo perfeito, teria que ser bem. E isso quase me causou um burnout. De verdade. Em 2016 eu quase tive um burnout, porque eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada, era só o trabalho, trabalho, trabalho. E existe, né, muito burnout de pessoas na Suíça. E nesse caso, o seu marido te ajudou na época? Me ajudou, mas ele também ele me ajudou muito. Ele também trabalhava comigo, porque nós éramos sócios na época. E os dois quase entraram em crise ao mesmo tempo? Não, mas ele me ajudou porque ele falou assim, eu acho melhor a gente ter filho. Aí foi quando o Matheus nasceu. Aí eu engravidei. E aí foi o que realmente me trouxe fora. E aí aí viemos morar no Brasil. E aí a minha vida mudou praticamente. Foi aí que eu criei a Casa das Empreendedoras. Aí comecei a trabalhar com televisão. Então eu falo que sempre foi uma reinvenção da minha vida, assim, praticamente. E quanto tempo você está aqui no Brasil? Agora a gente veio em 2018. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Mas eu cheguei e eu tive quase uma síndrome do regresso. As pessoas, não sei se as pessoas conhecem, mas síndrome do regresso, né? É quando você mora muitos anos fora do seu país e você volta. E aí, quando você volta, você não se conecta mais. Gente, eu amo meu país, mas foi difícil eu me readaptar. Por quê? O que acontece? Você tem seus amigos, você tem sua família, você tem as pessoas que estão envolvidas na sua vida. Você já tem aquele ciclo. Quando você sai e quando você retorna, eu passei 12 anos fora do Brasil. Ou seja, quando eu voltei, eu já não tinha os mesmos amigos, eu já não, sabe, a família já era diferente. Então, me reconectar, não só com as pessoas, mas como até a maneira, as músicas já eram diferentes do que eu tocava antigamente, logicamente. E eu sempre vinha pro Brasil. Da cidade é outro. Sim, se do país inteiro. A Suíça é isso aqui. Aí a Suíça tem 9 milhões de habitantes. O país. Então. Olha, compara com a cidade de São Paulo. Só a cidade, nem o estado. Então, eu tenho uma amiga que ela fez o contrário. Ela largou tudo isso aqui, ela vendeu tudo e tá morando lá faz 4 meses. É totalmente diferente. E aí eu falei, e aí? Ela falou, ela é muito calma, mas ela falou assim pra mim, amiga, é impressionante como tudo funciona. Funciona perfeitamente. Ela tá encantada com tudo nesse sentido. Mas é assim, então, vamos supor, a Suíça é muito mais calma que São Paulo. Sim. É como se você saísse da sua casa na Suíça às 7 horas da manhã, e aí passa uma pessoa com um cachorrinho e te cumprimenta. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem? Sim. Aí você sai aqui em São Paulo às 7 horas da manhã, passa 400 carros em cima de você. Exatamente. É isso. Aí você fica...
É, total. É isso aí. E lá funciona realmente, todo mundo é muito perfectly. É. Sabe? Muito, muito. E às vezes não, a vida não é perfeita, né, gente? Então tem hora que essa perfeição também quase que pode te causar. E você veio pro Brasil por conta disso também? Por conta do bebê? Por conta Por causa do dessa virada lifestyle. Do lifestyle, né? Na realidade, a gente queria mudar e também porque as crianças estavam pequenas. Então, aliás, eu cheguei aqui, eu estava grávida do meu mais novo. Então, isso já era o planejamento. Uhum. Então, um nasceu na Suíça, o outro nasceu no Brasil. Então, a gente já tinha isso aqui, né, planejado. Mas no começo foi muito difícil. Eu não conseguia me adaptar. Aí eu fui praticamente, entre aspas, eu fiquei em casa porque eu não sabia o que eu ia fazer de profissão. Eu tinha oportunidade de trabalhar no fitness, mas eu já não queria. E aí foi quando eu me reinventei. Aí foi quando eu pensei assim. Aí alguém falou assim: Renata, por que você não. Aí as pessoas na Suíça tinham muita curiosidade, né? Porque as minhas amigas falavam assim. Eu tinha um estúdio, a coisa mais linda, sabe? Então, minha vida era perfeita lá. Um apartamento incrível, um carro, tudo. E as pessoas falavam assim, mas o que você vai fazer na Suíça? No Brasil? Tá tudo perfeito aqui. O que você vai fazer lá? Aí essas pessoas começaram a me acompanhar nas redes sociais. E aí estavam curiosas, né? Pra saber. E aí eu comecei a utilizar as minhas redes sociais, o meu Instagram, para poder mostrar o que estava acontecendo no Brasil, o que eu estava fazendo, e etc, e etc. E aí algumas pessoas falaram assim para mim, aqui do Brasil, falavam assim, por que você não mostra no seu Instagram sobre moda? Adoro moda, mas né, eu não sou especialista em moda. Mostra sobre cabelo, você é cacheada. Não tem jeito de cuidar do cabelo quando você tem 2 filhos pequenos. É impossível. Mas quem é mãe sabe. Cabeleireira. Não, eu sei, mas mesmo assim, não dá pra você lavar cabelo. Mas eu acompanhei várias pessoas. Pra você lavar o cabelo, tipo assim, não dá tempo de você comer. Meus filhos é 1 ano e meio de diferença. É muito bebê, entende? Então não tinha isso. Aí uma vez eu viajei pra Jericoacoara e aí eu falei, vou mostrar aqui no meu Instagram sobre Jericoacoara. Aí caiu a ficha. Eu falei, gente, é isso. Eu quero falar sobre viagens. E aí eu falei, agora eu já sei o que eu vou fazer. Do meu país. Sim, exatamente. E aí foi quando surgiu o projeto que chamava, o meu primeiro programa chamava Lifestyle com Renata Rado, que era o lifestyle que vem lá dessa mudança de vir para o Brasil e mudar o meu estilo de vida. E aí eu comecei a viajar e comecei a mostrar as dicas e comecei a fazer algo que eu realmente gosto. Porque eu gosto muito de viajar, isso é uma coisa... E eu me sinto muito confidente para falar sobre viagens, sobre lugares e etc. E aí surgiu o primeiro projeto, que foi, né, o Lifestyle. Então era a Renata inserida em qualquer, né, um destino incrível, seja ele praia, neve, internacional ou nacional. E aí eu percebi que o meu programa não... eu estava gastando muito com o programa, né? Porque existe toda uma produção, né, gente? É toda uma produção com... Nossa Senhora, é um custo absurdo. É um custo absurdo de profissionais, de mídia. E eu falei, gente, isso não está funcionando. As pessoas também não me conhecem no Brasil, né? Depois de 12 anos fora, eu tenho que fazer, né? Tenho que investir, tenho que fazer várias coisas. E aí que começou a surgir a ideia de montar um reality. Porque eu falei, gente, se eu trouxer pessoas, outras mulheres, né? Que a gente possa estar juntas, a gente vai, as pessoas vão me conhecendo mais, aí eu consigo, né, também arcar com todos os custos, porque a gente consegue compartilhar, dividir os custos, começar a vender. E aí que começou, né, que eu falei, poxa, eu vou sair dessa estrutura de ser um programa de viagens e vou montar o primeiro reality. Meu primeiro reality se chamou Casa das Blogueiras. Eu vi que eu ia falar. Depois é que virou a Casa das Empreendedoras. Exatamente. E você entrou como blogueira. Não, na realidade eu sempre fui apresentadora, mas eu chamei as influenciadoras para poder fazer parte do projeto. Fizemos num lugar incrível, lá na Lapinha da Serra,
em Minas Gerais, 3 horas de Minas. E aí, quando a gente terminou esse projeto, eu percebi, Renata, eu falei, poxa, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Eu preciso de algo que seja diferente. E aí eu conversei com umas amigas, aí alguém falou assim, nossa, Renata, por que você não faz algo com mulheres de negócio? E aí a ficha caiu. Aí eu falei, já entendi tudo que eu vou fazer. Aí eu fui para casa, pensei no nome, fui lá, registrei o nome, eu falei, ok. 3 dias depois eu falei, gente, estou pronta, vou apresentar o projeto para vocês. E aí a Casa das Empreendedoras surgiu, né, dessa conversa e dessa ideia. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher empreendedora, né? Eu empreendo desde muito pequena, por necessidade. Depois sempre fui adoro vender, adoro participar de falar sobre empreendedorismo. Não só falar, mas como ser empreendedora, né? E eu pensei assim, poxa, por que não juntar a viagem, que é algo que eu gosto de fazer, junto com empreender? Porque quando você pensa em empreender, você tem que fazer um planejamento, você tem que planejar onde você quer ir, o que você quer fazer, quais que são os seus goals, né? Dentro do seu negócio, seja ele qual for, seja qual área, né, você estiver trabalhando. E você viajar também é um ato de você sair da sua zona de conforto, igual empreender. Você vai, com quem que você vai viajar, Andréia? Você vai com seu marido, com seus filhos, com seu, né? Com quem? Com suas amigas. Para onde? Você vai para um lugar quente, vai para um lugar frio? Qual o tipo de vestimenta que você precisa, né? Quais são o que pode acontecer, né? A alimentação pode mudar, não? E isso é planejar. E empreender também é muito sobre planejamento. Então, eu comecei a relacionar essas duas atividades. Juntou uma coisa na outra. Exatamente. Então, assim, as pessoas falam assim, Renata, mas o seu programa é realmente de empreender? É, porque o que a gente faz? Quando a gente empreender, na vida, né, a gente vai criando várias crenças limitantes. E, às vezes, empreender eu falo que é um ato muito solitário. Quem é empreendedora sabe que é um ato solitário. Sim. Que às vezes a gente pensa assim, poxa, realmente será que vai dar certo? Realmente será que eu vou dar conta? Realmente será que eu vou conseguir fechar esse contrato? Sabe? São várias... Eu acho que é até uma autossabotagem. E a gente briga com a mente da gente o tempo todo, né? Com essa autossabotagem. E, para mim, quando você viaja e quando você explora um lugar de uma maneira realmente... que possa, né, que você faça coisas que às vezes você nunca fez na vida, isso pode te trazer para uma fortaleza muito grande. Uma fortaleza que você pensa assim, poxa, eu pensava que eu nunca ia conseguir surfar, mas eu surfei. Entende? Eu nunca achei que eu fosse subir naquela montanha, mas eu subi. Exatamente. E quando você quebra esse paradigma, você traz para o seu próprio negócio também. Então, o objetivo da Casa Empreendedoras é isso. Então, quando eu comecei a montar e a idealizar a Casa das Empreendedoras, eu falei assim, peraí, vamos levar essas mulheres para momentos, para, né, atividades em lugares incríveis, né, lindos, paradisíacos, mas para lugares muito incríveis que elas possam fazer coisas que elas nunca fizeram. E esse é parte do movimento. Então, por exemplo, nós já tivemos 4 edições, né? A edição que a gente vai estrear aqui é a edição de Fernando de Noronha. Mas em uma das nossas edições, em 2020, eu levei as nossas empreendedoras para ir para... Foi Trancoso? Para Pipa. Não, pra Pipa. Para Pipa. E nessa da gente ir para Pipa, eu falei assim, a maioria eram mulheres mineiras. Eu falei, gente, vou levar essa mulherada para surfar. E elas surfaram. Elas achavam que elas nunca iam conseguir surfar. Eu amei Pipa. Eu amo Pipa. Acabei de voltar de Pipa. Eu tava lá até hoje de manhã. Gente, a praia dos Amores lá. Praia do Amor é incrível. Nossa, Praia do Madeiro. Praia do Madeiro é incrível. Pronto, ela já foi, surfou, vamos mas eu levei elas lá na Praia do Madeiro, porque a Praia do Madeiro é perfeita para poder surfar, é uma praia para iniciante. Então, logicamente, que eu não levo as empreendedoras para um lugar, né, aleatório. A gente vai lá, a gente testa. Eu testei, levei equipe, filmamos, organizamos tudo. E aí, tiramos elas, assim, desse medo. E da Pipa também fizemos o arvorismo, né?
Então, elas tinham algumas que tinham medo muito grande de altura. E aí, uma ajudou a outra, né? Elas se ajudaram e aí elas fizeram com que esse movimento fortalecesse, né? Porque eu tô falando sobre isso, aí só para falar para as pessoas de casa que não é só sobre levar as empreendedoras para fazer um passeio, é sobre qual que é o objetivo especificamente daquele, né? Daquela atividade. E dentre essas atividades, a gente tem outras atividades também, né? A gente fala sobre gestão, sobre financeiro, sobre redes sociais, sobre marketing, realmente que você precisa dentro de um business. Uhum. Então não é uma competição. Não. Na verdade, é um encontro de mulheres para troca de experiências. É isso. A gente faz essa troca de experiências sempre em um lugar incrível, baseado em 3 pilares. Então, a Casa Empreendedores tem 3 pilares. Primeiro, que é o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, eu comecei a praticar e a entender mais sobre a Renata depois que eu comecei realmente a fazer esse autoconhecimento, seja através de várias maneiras, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente traz para dentro do projeto, porque às vezes as mulheres estão muito desanimadas, estão com a autoestima baixa. Uhum. Então, primeiro você tem que se cuidar para você poder realmente cuidar do outro, cuidar da família, cuidar dos filhos e etc. Então, isso é muito importante dentro do projeto. É um dos pilares. O segundo pilar é a parte de conhecimento. Então, tem autoconhecimento, o conhecimento, que aí tem todos aqueles, né, os pontos que eu falei sobre visibilidade, networking, estratégia de marketing, assuntos, né, relacionados a uma estrutura de você ter o seu próprio business. E a última parte, que não é a menos importante, que é a parte de estar num lugar, de ter experiências gastronômicas, de conviver uma com a outra, né, de ir para lugares que você nunca foi, provar comidas, fazer coisas que vocês, né, que elas nunca fizeram, mergulhar de cilindro, ou seja, então são 3 bases. Uhum. E além da gente fazer isso, a gente conta a história dessas mulheres. Entende? Então, vamos supor, então tem a história da Maria. A Maria era uma mulher, vamos jogar. Vamos falar que a Maria era uma empreendedora. Ela começou a ser empreendedora depois de viver um relacionamento abusivo, sabe? Ela não podia sair, ela vivia num casamento que sustentada pelo homem, mas queria independência e vivia naquele relacionamento abusivo. E aí teve um dia que ela falou assim: poxa, eu não quero mais ser isso, eu quero ter minha própria liberdade. Mas aí você pensa também na sua estabilidade financeira. Aí o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? E aí, às vezes, ela tem filhos e às vezes, né, é todo um contexto. Quantas mulheres passam por relacionamento tóxico, né? Uhum. E quando a gente conta essa história, as mulheres se identificam, né? As mulheres entendem que é preciso a gente fortalecer esse movimento. E se ajudar. E se ajudar. Então, isso é um propósito da Casa das Empreendedoras. Eu falei sobre um relacionamento tóxico, mas eu, por exemplo, sou um exemplo, né? De me reinventar após maternidade. Quantas mulheres formaram em direito, hoje são consultoras de imagem, sabe? E o bom é que as mulheres hoje, independente, infelizmente se cresceu muito isso no Brasil, dessas relações tóxicas, mas ainda bem que as mulheres estão tendo coragem em denunciar. Exatamente. Em falar. Exatamente. E não só as anônimas, pessoas que estão na mídia. Exatamente. Isso é muito legal. A gente viu agora a Mônica Iose, que acabou de dizer. Sim. Então, isso é importante. Isso é muito importante. A gente não pode ficar calado, porque a primeiro tapa que você tomar, ele vai te dar a segunda, e vai dar a terceira, e vai dar a quarta. Exatamente. E é sobre isso. Quando a gente cria esse movimento, quando a gente fala, né? Quando ela conta a história dela e fala o que ela passou, quantas pessoas ela vai poder inspirar para realmente falar assim: olha, isso aqui não tá certo, entendeu? E aí entender que às vezes a gente não compartilha, mas tem outras mulheres que estão ali no mesmo movimento, mas elas têm medo de falar, ou elas pensam assim: ai, meu Deus, será? Vergonha de falar. Vergonha, infelizmente. Vergonha. Tem que se trabalhar isso. Exatamente. Então, são casos assim, e também não é só sobre... Porque dor
desafios todo mundo passa na vida, né? Então, quando a gente compartilha... E o programa não é só sobre isso, lógico, né? Sim, que a gente tem foi muita só um coisa exemplo legal. que a gente está dando. Cada mas- uma tem uma história. Mas é importante falar isso, principalmente, né, dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade que traz todas essas histórias aí, né, de opressão à mulher. Então, assim, a gente poder conversar, entender, inspirar em outras mulheres e falar assim, poxa, ela passou por isso, agora ela é uma mulher super empreendedora, ela tá bem, ela, sabe, criou os filhos, ela já casou de novo, sabe? Isso é muito legal, isso dá uma esperança, isso dá uma proximidade com as pessoas. E isso também é parte do projeto da Casa das Empreendedoras. E quando você toma ciência Uhum. dessas histórias, de cada uma delas, tirando esse exemplo que a gente deu agora, Aham. teve alguma que te emocionou? Que você, na hora que conheceu, você se emocionou, você chorou, você se enxergou, viu ali uma coisinha parecida com a sua vida? Com a minha vida. Que você tenha se identificado? Falou, caramba, Então, aconteceu isso comigo eu também. acho que tem muitas das empreendedoras que estiveram no nosso programa, né, que foram quase 70 até agora, né, que o programa acontece desde 2019. Muitas delas, o que eu realmente me identifico é a reinvenção pós-maternidade. O que não é fácil. Tá. Porque você voltar para o mercado depois da maternidade não é algo realmente fácil. É algo bem desafiador mesmo, de você se organizar, né? De você ter toda uma estrutura, um apoio familiar, Tá. que possa estar ali com você, te ajudando. E o seu marido, o pai dos seus filhos também poder estar te auxiliando. Te dando aquele E apoio. te dando aquele apoio. Porque é como se a gente fizesse faculdade, fizesse... Sabe naquela época quando você tem 18, 20 anos, que você Você quer vai pra fazer uma escola faculdade? estranha. E aí você não sabe o que você vai estudar? Sei. Eu me senti tipo isso. Aham. Porque eu falei, gente, eu já tenho 35 anos e agora o que eu vou fazer da minha vida? E eu não conseguia me ver, eu não consigo me ver até hoje, lógico, como uma Amélia, sabe? Então, eu não ia ficar só em casa, tomando conta dos meninos e tal. Não é do seu eu. Não, liberdade é a palavra pra É. mim. Então, E como você escolhe essas pessoas? Como essas mulheres podem participar. elas chegam ao seu programa? Então, na realidade, o programa começou, né, com uma reunião de mulheres em BH. E eu falei, gente, eu apresentei o projeto. E aí elas compraram a ideia, foram para São Miguel do Gostoso. E aí, né, Belo Horizonte, eu sempre falo, Belo Horizonte, eu adoro BH, mas Belo Horizonte é uma roça grande, né? Todo mundo sabe. E aí, depois elas foram indicando outras. Hoje, né, que a gente tá numa projeção maior, né, claro, a gente tem uma inscrição dentro do meu site, que é renata-rado.com.br, e aí as nossas inscritas vão até o site, se inscrevem, e aí tem uma perguntinha lá, perguntando, né, porque você deveria participar da Casa das Empreendedoras, e elas escrevem, e aí a assessoria entra em contato, pede um vídeo perguntando sobre a história delas como empreendedora, e aí a gente faz um filtro. E aí esse filtro quem são essas mulheres? São mulheres que a gente quer trazer representatividade também, né, Andréia? Que é muito importante. Nós somos um país culturalmente muito diverso. Então, a gente quer ter mulheres de todos os lugares do país. A gente quer ter mulheres de todas as idades e formas, então, de cores. Isso é importante. Então, a gente faz essa seleção a partir dessas inscrições que a gente tem através então, do não site. tem limite de idade. Não tem limite. Olha que maravilhoso. Não. Pode ter uma empreendedora de 23 anos e pode ter uma empreendedora depois dos 70 e se juntarem e fazerem uma festa na praia. Exatamente. Muito Pode. E eu tive, em Trancoso, a gente teve uma empreendedora que era uma empreendedora, vamos falar da melhor idade, né? Ela teve com a gente, achei incrível, Antônia.
Tivemos uma empreendedora, uma mulher trans, Uau. participando do projeto, a Gabi, que também foi da região, né, em Trancoso. Tivemos também uma coach empreendedora, não sei quantos anos que a Dani tem, mas ela deve ter por volta dos 30, mas é uma empreendedora com deficiência, super empreendedora, deu uma palestra incrível falando sobre empoderamento, né? Uhum. Então, a gente busca essa diversidade, essa representatividade, sim, né? Através do programa. E, assim, as mulheres, elas são solteiras, elas são casadas, tem casada, tem solteira. Todas, De assim, todas. tem. Vocês vão em festa, assim, por exemplo, numa boate, a solteira pode ficar com um boy, depois chegar no quarto e contar como foi, ou não? Eu já quero Adorei a pergunta. Não, então, a gente tem, dentro do projeto, nós temos duas parties, tá? Que é o Welcome Party e o Goodbye Party. Então, a gente sempre no começo, a gente grava o Welcome Party. Então, é um movimento de todo mundo se conhecer, das nossas empreendedoras. Uhum. As apresentações. As apresentações. Então, é um momento, né, da gente de confraternização, de começar o projeto. Uhum. Geralmente são dentro do movimento, né? Dentro da casa que a gente tá. Então não tem boys lá. Mas a gente, né? Não é um projeto, não é um reality que a gente consegue gravar 24 horas, né? São 5 dias de gravações. E nesses dias é uma semana, assim, bem puxada de gravação. A gente começa... Porque a gente grava para 2 meses, né? Em 5 dias. Então, é bem puxado, exatamente. A gente grava 2 longas em 5 dias. Em Noronha, eu tinha 63 pessoas. 33 pessoas de equipe, mais 30 empreendedoras. Participantes e colunistas. Então, assim, é uma demanda muito... Então, não dá nem tempo. Mas tem as festinhas. Aí a gente se diverte, logicamente. Mas é realmente com as mulheres. E aí, no final, a gente tem também... Geralmente são festas temáticas, né? Quando a gente fez no Trancoso, a gente fez a Noite Baiana. Tivemos também a Noite Cigana. Em Noronha, tivemos a Festa do Barco. Em São Miguel, a gente teve a Festa do Branco. E a Noite Cigana só estavam vocês? Isso, a gente teve uma festa com o DJ. Mas não veio ninguém de fora? Não, é só a gente. Só entre vocês? É só a gente. Até porque a gente tá filmando o tempo todo, né? Então é um movimento que é nosso. E aí tem essas 2 atividades. Mas é uma parte muito legal, né? Porque, poxa, você vai pra casa das empreendedoras, né? Vamos supor, você tem seu marido, seu filho, você tem todo aquele movimento. A mulherada curte bastante, né? Porque, poxa... É o que você falou mesmo, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. É bem legal. E aí... a gente se diverte. Vocês cozinham, vocês têm café da manhã, vocês fazem tudo lá dentro da casa? Não. Então, geralmente, a gente... Como as gravações são muito puxadas, né? Então, eu tenho toda a equipe. Eu vi que tem umas locações. Eu vi que vocês foram no restaurante. Sim, fomos. Eu olhei um restaurante muito legal. Acho que vocês foram almoçar em Fernando de Noronha. Sim, no Bar do Meio, que é um bar incrível. Que é um bar, assim, que traz pessoas, né? Que conecta pessoas e formadores de opiniões, celebridades do Brasil. O Bar do Meio é um lugar incrível, super parceiro nosso, dentro da Casa Empreendedoras. Então, as empreendedoras almoçaram todos os dias lá no Bar do Meio. Ai, que delícia. E a gente teve apoio também do Zé Maria, né? Que é uma pessoa super acolhedora na ilha. Então, as gravações foram feitas lá no Zé. Aí, a gente foi também para o Festival Gastronômico do Zé Maria. Um abraço para o Zé. E é isso. Então, a gente tem essas atividades, outros parceiros também, o Restaurante do Vale, outros lugares em Noronha incríveis que as nossas empreendedoras tiveram o prazer de poder estar lá. Então a gente faz um mix bem legal, assim, de lugares, de atividades. Então, elas fizeram mergulho, elas foram para Cacimba fazer foto, mas tudo tipo assim... Fazendo as atividades que são muito gostosas, né? Fizeram canoa havaiana, que foi muito legal também. Subiram lá na trilha do Piquinho. Bem legal. Uma delícia. E depois disso? Depois que passa, por exemplo, vai ter agora a estreia, que a gente já vai firmar o dia e o horário. Aham. Mas você tem esse feedback
depois delas? Você mantém contato com as participantes Sim. para saber se elas cresceram ainda mais, o que Aham. ajudaram, se ela Aham. chegou em casa e descobriu, meu amor, eu amo você mais do que você imagina, mas me deixa pular de palipente. Então, é sempre um divisor é um divisor de águas, né? É. Então, tem muitas das empreendedoras que falam assim, poxa, eu revivi, eu renasci, eu me conectei com outras mulheres, me conectei comigo mesmo. Isso foi muito legal. Então, assim, a gente Viciada em tem café. depoimentos muito Ah. legais que estão nas redes sociais, que estão para quem, né, quiser participar e quiser ver sobre a Casa das Empreendedoras, gente, tem tudo no meu canal. Eu perguntei É. isso porque ontem eu vi uma entrevista da Vitória Estrada Aham. e ela falou assim, no programa da Tata Werneck, se eu não me Aham. engano. Eu tô vivendo agora. Eu comecei tudo muito cedo, minha mãe me trancava muito, ou era muito mais reservada. E depois que eu vim Aham. atuar e trabalhar como atriz, e morar sozinha, e fazer minhas novelas, e lá, ela falou, estou vivendo tudo agora. Então, por isso me surgiu a pergunta de dizer se elas se descobrirem e se você tinha esse feedback depois. Sim, a gente teve muito feedback. A gente tem muito depoimento e muito feedback mesmo, assim, delas falarem assim, poxa, foi muito legal. Aham. Eu gostei muito. Foi desafiador subir na trilha do Piquinho. Foi bacana, eu me conectei com mulheres incríveis, né? E a gente tem aí empreendedoras que são amigas. Se conheceram, Ficaram, se ficaram amigas. conheceram. Maravilhoso, É, isso. exatamente. Por exemplo, eu tenho a minha dentista, foi uma empreendedora minha, tem 3 anos que eu tô com ela. Então, eu tô sempre, né? A gente cria não só laço familiar, mas laço profissional também, né? De você dar suporte para outra mulher, que é o Sim. propósito do projeto, né? E você tem ideia, assim, já te passa pela cabeça em expandir isso daí? Com as meninas? Então, a gente, né, esse é um movimento de empreendedorismo dentro da casa, que é o movimento de contar a história delas, mas a gente conta a história delas e aí depois, porque cada destino tem um lugar diferente, aí a gente começa a contar histórias diferentes, com mulheres diferentes. Então, existe esse período, né, com elas, que é um período muito gostoso, muito legal de poder contar essas histórias e elas compartilharem tudo que elas viveram lá dentro. E aí, depois, a gente quer contar também outras histórias. Para poder também ter identificação, né, do público, do grupo, ter mais mulheres de todo o Brasil, né? Eu comecei muito com mulheres de Minas, muitas de São Paulo, mas hoje a gente tem mulheres. Eu trouxe também muitas empreendedoras de fora. Olha. Porque eu como empreendedora que morei muitos anos fora, eu sei o que é empreender fora do seu país, né? A língua, a cultura. Então, trouxemos 3 empreendedoras de Noronha que vieram de fora. Uma que mora na Suíça, uma mora em Dubai e a outra na Itália. Olha Com que histórias completamente diferentes. E também para a gente poder dar o apoio, né? Porque tem muita mulher fora do Brasil empreendendo, né? E dá lá... essa oportunidade, Nossa, né? com certeza. E os locais? Como é que Então. você escolhe os locais? Porque assim, Pipa é praia. Trancoso é praia. Noronha, praia. É Por verdade. exemplo, gente, a mulher não vai pra montanha, ela só vai pra praia. Eu vou me empreender também, porque eu tô amando, que eu sou super praia. Eu até gosto de rio. Gosto de cachoeira. Amo cachoeira, mas o meu lance é praia. É praia, né? Então, Andréia, olha... Ou é coincidência só? Não é coincidência. Eu sou muito praiana, apesar de que, assim, eu gosto muito da neve também. Eu gosto de todos os... Assim, eu gosto de viajar. Eu gosto do mundo, sabe? Eu gosto de diferentes... de ter várias experiências diferentes em vários lugares. Mas a praia e o Nordeste é algo que está sempre me chamando e me chamando. Parece que tem uma coisa que fala assim, volta pro Nordeste. Volta pro Nordeste. Porque a gente... Eu sou suspeita. Porque Quem a gente... segue sabe. Então, porque eu tive a oportunidade de fazer programas em outros lugares. Tivemos conversas em Gramado, em Campos do Jordão. Mas, a princípio, né, São Miguel do Gostoso, né, que é no litoral do RN, que é o estado
que me abraçou muito. Hoje ainda falei nos meus stories, eu falei assim, RN, você tem que me chamar de embaixadora de lá, porque eu gosto muito de fazer o projeto, qualquer tipo de projeto lá, eu acho o estado incrível, os outros também. Então, eles abraçaram no primeiro momento, né? Então, foi São Miguel do Gostoso. Depois, nós fomos para a Praia da Pipa, porque a Pipa é um lugar incrível, um lugar que eu amo muito. Então, na realidade, sempre eu acho que foi uma chamada para esses lugares do subconsciente, da intuição, mas não que a gente não possa fazer, né? Sim. Em lugares invernais ou que não estejam, né? Que não sejam praia. E aí, Trancoso aconteceu. Eu amo a Bahia, acho, né? Adoro o estado da Bahia. E aí fomos para Trancoso também, que também é um litoral. E Noronha foi bem desafiador, porque além de ser praia, é uma ilha. Então, foi muito Sim. desafiador. Desafiador com a logística, né? Com ser tudo. de ser um lugar também muito caro, né? Muito. Muito, muito caro. Mas a gente teve o apoio, né, da administração da ilha, então foi muito legal poder contar com alguns apoios, né, dentro da estrutura. E agora a gente está indo por um lugar que é simplesmente incrível, que é o próximo destino, né? Depois de Noronha. Nós vamos gravar nos Lençóis Maranhenses. Uau! Os Lençóis Maranhenses, estamos indo. Porque é um lugar muito único, né? Os Lençóis é o único lugar no mundo. Imagina, você vê um deserto com água. Tipo assim, não existe outro lugar. Então, é um lugar muito único. Então, eu tô bem animada pra gente poder fazer E essas vocês gravações. começam a gravar lá quando? Vamos gravar em outubro desse ano. E aí, a gente coloca na televisão no outro ano, né? 2024. Então, inclusive, pra quem quer participar, pra quem quer se Já tá começando as inscrever, inscrições. já tem inscritas, já tem participantes, a gente tá na seleção. Ontem eu fiquei selecionando, a gente ficou vendo Gente. vários e vários vídeos, conversando com as empreendedoras. Então, vocês se ligaram que ela é empreendedora, né? Ela estreia dia 4 de março, 7 horas da noite, não é? Exatamente. 7 horas da noite aqui, o episódio que ela gravou o ano passado. Exatamente. O ano passado que nós estávamos falando agora, que foi gravado em Fernando de Noronha, tá? Vai estrear aqui. E ela já tá programando o outro. Exatamente. Aí ela não quer ter noia. Não quer ficar fora do parado. Mas é a pré-produção. Gente, trabalhar na televisão não é algo muito fácil, não. Eu sei, tô há 17 anos aqui na emissora. Eu sei. É pré-produção o Mas tempo você tá certíssima. todo. Você tá certíssima. É a pré-produção, o durante e o after. A pós-produção, que é o que a gente está fazendo. A gente tá fazendo, no momento, a gente está fazendo pós-produção de Noronha e pré-produção dos Lençóis Maranhenses. Nossa. Então é bem puxado, assim. Então aqui é 4 de março, às 19 horas da noite, vai estrear a Casa das Empoderadas. Empreendedoras. Empreendedoras, olha. Uhum. E quantos episódios? São 8 episódios de 30 minutos. 8 episódios. Então, a gente vai estar no ar durante 2 meses. Tá. Na casa, falando, contando a história das empreendedoras, mostrando Fernando de Noronha um lugar incrível, falando todas as experiências, todos os desafios que as empreendedoras tiveram, né, dentro do projeto, dentro que a gente elaborou para elas. E quem se interessar em querer já participar da próxima edição? Pode se inscrever no meu que site. Ainda tá dando, dá tempo. Sim, ainda temos algumas vagas, né? Não temos muitas, porque são 16 são participantes. Exatamente. Então, a gente ainda tem... Em média, você recebe quantas inscrições? Aproximadamente. Pra gente ver, pra filtrar. Então, a nossa lista, a gente começou não tem muito tempo, mas a nossa lista estava aproximadamente com 1.000 empreendedoras. Que estavam. Gente, corre. Pode correr pra poder participar. Corre, que é quase um Big Brother. Hoje vamos chegar lá. É tipo um Big Brother. Você já imaginou? É bem legal. E a gente tem que selecionar, né? Porque eu queria ter todas, queria. Então, são várias histórias super incríveis, mas realmente a gente tem que fazer esse filtro. E a gente também tem outros projetos para mais empreendedores participarem, mas não do reality, né? Porque o reality é realmente um número reduzido. Uhum. Mas a gente tem outros projetos para as empreendedoras participarem de movimentos que
todo mundo possa ir, que não existe essa seleção específica, né? Rê, eu quero muito te agradecer. Eu espero Obrigada. que as pessoas que tenham assistido agora vão ficar muito mais interessadas como eu fiquei. Eu adorei. Seja muito bem-vinda à Rede TV, Obrigada. tá? Que te traga muito sucesso, muita sorte, Muito tá? Porque é uma obrigada. emissora maravilhosa para se trabalhar. E eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos aqui, viu? Muito obrigada, André. Eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo incrível, por poder me receber aqui. Estou muito feliz de poder fazer essa estreia aqui. É um sonho poder estar em rede nacional, poder levar esse propósito, né? Porque a Casa Empreendedoras é um propósito de vida, um propósito de empoderar mulheres, de fortalecer o movimento, né? Da gente se fortalecer, da gente crescer em todas as áreas, seja ela, né, dentro da sua profissão ou não, de conhecimento, de autoconhecimento. Então, estou muito feliz de estar aqui. Adorei o bate-papo. Que bom. Adorei, achei incrível. Que bom. Obrigada. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar na parte holística dela, porque meu ela Deus. adora astrologia, me Adoro. perguntou qual era o meu signo. Foi uma coisa. Mas a gente vai trazê-la de volta, uma outra oportunidade, aí a gente conversa esse lado. Posso falar bruxa? Alguma coisa assim? O meu, Mais ou menos isso, sabe? Que até carta ela joga, que eu vi. Então, a gente traz ela ela traz em outro momento. Hoje, o propósito é falar sobre esse trabalho maravilhoso, esse reality que ela criou, tá bom? Então, olha, gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês. Obrigada, Rê. Obrigada, querida. Foi incrível.